Hérnia inguinal estrangulada. Jovem tem cirurgia cancelada após oração na congregação cristã no Brasil. Era uma manhã de sábado, o sol ainda não havia nascido completamente, mas o irmão João Carlos, de 28 anos, já estava de pé, se preparando para mais um dia de trabalho. Ele era um jovem forte, saudável, sempre disposto a ajudar na obra do Senhor e na sua profissão como pedreiro. Nunca havia tido problemas sérios de saúde, apenas aqueles pequenos incômodos que todos enfrentam. Mas naquele dia, algo estava diferente. Desde a noite anterior, João Carlos sentia uma dor estranha na virilha direita, como se algo estivesse pesando ou apertando por dentro. A princípio, pensou que fosse apenas um desconforto passageiro, talvez por ter carregado muito peso no trabalho. Tomou um analgésico e tentou dormir, mas a dor não passou. Pelo contrário, foi piorando gradualmente como uma pontada que não dava trégua. Ele se virou na cama, tentou mudar de posição, mas nada adiantava. A dor era surda, constante, e agora vinha acompanhada de uma sensação de queimação. Quando acordou, a região estava inchada, e o incômodo havia se tornado insuportável. João Carlos, que sempre foi um homem de poucas queixas, resolveu contar à sua esposa, a irmã Maria. Ela, preocupada, tocou levemente no local e sentiu um caroço duro, como uma bola pequena sob a pele. Isso não é normal, João. Acho que você precisa procurar um médico, disse ela com a voz trêmula. Ele, no entanto, relutou. Deve ser só uma inflamação, Maria. Vamos esperar mais um pouco. Mas a dor só aumentava. Às 10 horas da manhã, João Carlos já não conseguia mais ficar em pé. O suor frio escorria pela sua testa, e ele sentia náuseas. A irmã Maria, sem hesitar, ligou para o irmão Paulo, um dos anciãos da congregação, e explicou a situação. Em menos de uma hora, o irmão Paulo estava na casa deles, acompanhado do irmão Mateus, outro servo fiel. Ao verem o estado de João Carlos curvado de dor, com o rosto pálido e os lábios apertados, entenderam que não era algo simples. Vamos levá-lo ao hospital, irmão. Isso pode ser sério, disse o irmão Paulo com firmeza. João Carlos, mesmo relutante, não teve forças para discutir. No caminho, a dor se tornou tão intensa que ele chegou a gemer. O irmão Mateus, que dirigia, orou em voz alta: Senhor Jesus, tem misericórdia do teu servo. Dá-lhe força para suportar e guia os médicos para que saibam o que fazer. João Carlos, entre lágrimas, só conseguia murmurar: Senhor, ajuda-me. Chegando ao pronto-socorro, foram rapidamente atendidos. O médico, após um exame rápido, franziu a testa. Isso é uma hérnia inguinal, e pelo jeito, está estrangulada. Precisamos de uma cirurgia de urgência. João Carlos não entendia muito bem o que aquilo significava, mas ao ver a expressão séria do médico e a preocupação no rosto da esposa, sentiu um calafrio. Estrangulada? O que isso quer dizer, doutor? Maria perguntou com a voz embargada. O médico explicou que uma hérnia estrangulada ocorre quando uma parte do intestino fica presa no canal inguinal, cortando o fluxo de sangue. Se não operarmos rápido, pode haver necrose, infecção generalizada, e até mesmo risco de vida, disse ele sem rodeios. João Carlos sentiu o mundo girar. Ele, que sempre foi tão saudável, agora estava à beira de uma cirurgia de emergência com riscos sérios. O médico pediu que assinassem os papéis para a cirurgia e disse que ele seria levado ao centro cirúrgico em menos de uma hora. Enquanto aguardavam, o irmão Paulo pegou a mão de João Carlos e disse: Irmão, vamos orar. Deus é poderoso para livrar. Lembra do que está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. João Carlos, com lágrimas nos olhos, balbuciou: Eu não quero essa cirurgia, irmão. Tenho medo. Peça a Deus que me livre disso. O irmão Mateus então colocou a mão sobre a cabeça de João Carlos e começou a orar com fé: Pai Celestial, Tu és o Deus que opera maravilhas. Tu conheces o corpo do teu servo João Carlos, conheces essa hérnia que o aflige. Senhor, nós te pedimos, pela tua misericórdia, que restaures o que está desordenado. Que essa hérnia volte ao seu lugar, que o sangue circule normalmente, que não haja necessidade de cirurgia. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Enquanto oravam, João Carlos sentiu uma estranha sensação de alívio. Não era que a dor tinha desaparecido completamente, mas era como se algo dentro dele estivesse se movendo. Ele fechou os olhos e continuou a suplicar: Senhor, se for da tua vontade, me cura agora. Não quero passar por essa cirurgia. Confio em ti. Maria, ao seu lado, chorava e orava em silêncio, com as mãos apertadas. De repente, o médico voltou acompanhado de uma enfermeira. Vamos levá-lo agora, disse ele. Mas, antes que pudessem movê-lo, João Carlos sentiu um estalo dentro do seu corpo, seguido de um alívio instantâneo. Ele se endireitou na maca, surpreso. Espera. A dor passou, exclamou.
O médico olhou para ele, incrédulo. Como assim? João Carlos apalpou a região da virilha e não sentiu mais o caroço duro. O inchaço havia diminuído visivelmente. Doutor, acho que melhorou, disse ele com os olhos brilhando. O médico, desconfiado, pediu que fizessem um novo exame. Uma ultrassonografia foi realizada imediatamente. Os técnicos ficaram surpresos. A hérnia, que antes estava claramente estrangulada, agora não aparecia mais no exame. O intestino havia voltado ao seu lugar, e não havia sinais de obstrução ou falta de circulação. O médico, atônito, balançou a cabeça. Isso não é normal. Hérnias estranguladas não se resolvem sozinhas. Mas pelos exames não há mais necessidade de cirurgia. João Carlos e Maria se abraçaram, chorando de alegria. Os irmãos Paulo e Mateus louvaram a Deus em voz alta, agradecendo pelo milagre. O médico, embora não fosse um homem de fé, não teve como negar o que havia acontecido. Não sei como explicar isso medicamente, mas vocês podem ir para casa. Só precisam fazer um acompanhamento nos próximos dias, disse ele, ainda perplexo. No caminho de volta, João Carlos não conseguia parar de agradecer. Deus é fiel. Ele ouviu nossas orações, repetia. Maria, emocionada, disse, quando oramos com fé o Senhor age. Ele não nos desampara. Ao chegarem em casa, os irmãos da congregação já estavam reunidos, pois a notícia havia se espalhado. Todos se abraçaram, choraram e deram glória a Deus pelo livramento. Na tarde daquele mesmo sábado, durante o culto na Congregação Cristã no Brasil, o irmão João Carlos foi chamado para dar o seu testemunho. De pé, diante de todos os irmãos com a voz emocionada, ele contou cada detalhe. A dor insuportável, o diagnóstico assustador, as orações feitas com fé e o milagre que Deus operou. Irmãos, eu estava à beira de uma cirurgia de emergência, com risco de vida, e Deus, em sua misericórdia, me livrou. Não foi por mérito meu, mas pela sua graça. Ele é o mesmo Deus que cura, que opera maravilhas, que ouve o clamor do seu povo. Muitos irmãos choravam enquanto ouviam. Alguns se levantaram para dar glória a Deus, outros oravam em voz alta, agradecendo. O irmão presidente da congregação, ao final do testemunho, lembrou a todos: Deus não mudou. Ele continua ouvindo as nossas orações, continua agindo com poder. Precisamos confiar nele em todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas. Ele é nosso Pai, nosso médico, nosso libertador. Nos dias seguintes, João Carlos passou por novos exames que confirmaram. Não havia mais nenhum sinal da hérnia. Os médicos ficaram impressionados, mas para ele e sua família não havia dúvida. Havia sido um milagre de Deus. Ele continuou frequentando os cultos, agora com ainda mais gratidão no coração. Sempre que podia, compartilhava seu testemunho com outros irmãos, encorajando-os a confiar no poder da oração. Maria, sua esposa, também foi profundamente marcada por aquilo. Antes eu orava, mas às vezes com dúvida. Depois desse milagre, minha fé aumentou. Sei que Deus está vivo e que Ele age em nosso favor, disse ela em uma reunião de irmãs. João Carlos nunca esqueceu aquele dia. Sempre que via alguém passando por uma prova de saúde, ele se aproximava, orava com a pessoa e compartilhava sua experiência. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta crer e confiar nele, dizia ele com convicção. Anos se passaram, e João Carlos continuou saudável, servindo a Deus com alegria. Ele e Maria tiveram filhos, e sempre ensinaram aos pequenos sobre a fidelidade de Deus. Em sua casa havia um quadro com a data daquele milagre, como um lembrete constante de que, nas horas mais difíceis, Deus está presente e age com poder. Hoje, quando olha para trás, João Carlos não vê apenas um livramento físico, mas uma lição de fé. Aquela hérnia estrangulada foi uma prova que Deus permitiu para fortalecer a minha confiança nele. Se não fosse por aquela situação, eu não teria experimentado tão de perto o seu poder. Agora sei que não importa o que venha, Deus está no controle. E assim, mais um testemunho de fé se juntou aos muitos que a Congregação Cristã no Brasil guarda em seu coração. A história de um jovem que, diante de uma cirurgia de emergência, viu Deus agir de maneira sobrenatural, confirmando que Ele é o Deus que ouve, que cura e que nunca abandona os seus. Que este relato sirva de encorajamento a todos os que passam por provas. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus de poder, o mesmo Deus que opera maravilhas. Basta clamar a Ele com fé, e Ele responderá. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. João Carlos nunca esqueceu o dia em que o médico o chamou no consultório, após os exames de rotina. O homem sério olhou para os papéis e disse: Você teve uma hérnia inguinal estrangulada, mas os exames não mostram nenhuma sequela. É como se nunca tivesse acontecido.
João Carlos apenas sorriu e respondeu: foi Deus quem fez isso, doutor. O médico incrédulo balançou a cabeça, mas não insistiu. Ele já havia visto casos estranhos na vida, mas aquele era diferente. Não havia explicação médica. Só podia ser coisa de fé. Naquela noite em casa, João Carlos reuniu a família para mais um culto doméstico. As crianças ainda pequenas sentavam-se no chão, enquanto Maria tocava o inário com voz suave. Antes de começar a oração, ele contou novamente a história do seu livramento, como fazia sempre que sentia o coração cheio de gratidão. Filhos, nunca esqueçam, quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando. Ele não nos abandona. Mesmo quando os médicos dizem que não há jeito, ele tem a última palavra. As crianças ouviram com atenção, especialmente o filho mais velho, Pedro, que na época tinha apenas 10 anos. Anos depois, já adulto, Pedro passaria por uma prova semelhante. Um acidente de trabalho deixou sua perna gravemente ferida, e os médicos falavam em amputação. Mas ele se lembrou das palavras do pai. Na sala de espera do hospital, com a perna enfaixada e a dor latejando, Pedro fechou os olhos e orou: Senhor, assim como o Senhor livrou meu pai, eu sei que o Senhor pode me livrar agora. Não pelo que eu mereço, mas pela tua misericórdia. E Deus ouviu. A infecção regrediu de forma inexplicável, e hoje Pedro caminha sem sequelas, contando a mesma história de fé que ouviu quando criança. A vida de João Carlos depois daquele milagre não foi isenta de provas, mas cada uma delas serviu para confirmar que Deus não havia mudado. Certa vez, sua filha mais nova, Ana, adoeceu com uma febre alta que não cedia. Os remédios não faziam efeito, e o corpo dela tremia de fraqueza. Maria, desesperada, segurou a mão da menina e começou a clamar: Senhor Jesus, tu que saraste meu marido, tu que és o mesmo ontem, hoje e sempre, olha para minha filha. Não deixes que o mal prevaleça. João Carlos, ao lado, orava em silêncio, lembrando-se daquela noite no hospital, anos atrás. De repente, como um sopro de alívio, Ana abriu os olhos e disse, com uma voz frágil mas clara: Mãe, eu sonhei com um homem de branco. Ele colocou a mão na minha testa e disse que eu ia ficar boa. No mesmo instante, a febre queimou. O termômetro, que antes marcava 40 graus, agora mostrava 36. Os pais choraram não de medo, mas de gratidão. Mais uma vez, Deus havia se lembrado deles. Os anos passaram, e João Carlos se tornou um dos irmãos mais procurados na congregação quando alguém estava doente ou desanimado. Não era por causa de suas palavras, mas por causa da fé que transbordava dele. Ele não pregava, não fazia sermões, apenas compartilhava o que havia vivido. Irmão, eu já estive no lugar onde você está. Já senti o desespero, já ouvi o médico dizer que não havia esperança. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Se você confiar nele, vai ver a sua vitória. Certa vez, um jovem chamado Lucas, recém-chegado à congregação, procurou João Carlos após o culto. Seu rosto estava marcado pela preocupação. Irmão, eu tenho um problema no coração. Os médicos disseram que preciso de uma cirurgia, mas tenho medo. Não sei se vou agir. João Carlos o olhou nos olhos e disse: Você já entregou isso a Deus? Lucas baixou a cabeça. Eu orei, mas sinto que minha fé é pequena. João Carlos colocou a mão no ombro dele e respondeu: A fé não é sobre o tamanho que a gente acha que tem. É sobre em quem a gente coloca essa fé. Deus não olha para a nossa força, mas para o nosso coração. Se você confiar nele, mesmo que seja com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele vai agir. Os dois se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, e clamaram a Deus. Lucas chorou, pedindo perdão pela dúvida e entregando sua vida nas mãos do Senhor. Uma semana depois, nos exames de pré-operatório, os médicos ficaram perplexos. As alterações no coração haviam desaparecido. Isso não é comum, disse um deles. Lucas sorriu e respondeu: Para Deus, nada é impossível. Maria, a esposa de João Carlos, também tinha suas próprias histórias de fé. Certa vez, enquanto preparava o jantar, ela sentiu uma dor aguda no braço direito. Em questão de horas, o braço incharam e ela não conseguia mais movê-lo. O médico suspeitou de uma trombose e pediu exames urgentes. Mas Maria, em vez de se desesperar, reuniu as irmãs da congregação em sua casa. Elas oraram juntas, cantando hinos e lendo passagens como Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Na manhã seguinte, Maria acordou sem dor. O braço, antes inchado e rígido, agora se movia normalmente. Ela foi ao médico para confirmar, e o próprio profissional, que havia ficado preocupado na véspera, não encontrava explicação. Deve ter sido um falso alarme, disse ele. Maria apenas sorriu e agradeceu a Deus em silêncio. Quando chegou em casa, abriu o inário e cantou com voz firme:
louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. João Carlos e Maria aprenderam que a fé não é só para os momentos de crise, mas para cada dia. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, eles se reuniam com os filhos para uma breve oração. Não eram palavras longas ou elaboradas, mas um coração sincero. Senhor, te agradecemos por mais um dia. Guia os nossos passos, protege a nossa família e nos dá força para servir a Ti. Essa simples rotina se tornou um alicerce. Os filhos cresceram vendo que antes de qualquer decisão, os pais buscavam a Deus. Certa vez, o filho do meio, Tiago, estava prestes a fazer uma prova importante para o emprego. Ele havia estudado, mas a ansiedade o consumia. Na noite anterior, João Carlos o chamou: Filho, vem aqui. Os dois se ajoelharam, e João Carlos orou: Pai, tu sabes das necessidades do Tiago. Se for da tua vontade, abre as portas para ele. Mas, acima de tudo, dá-lhe paz. Que ele sinta que tu estás com ele. Tiago fez a prova com calma, e não só foi aprovado como recebeu uma posição melhor do que esperava. Ao contar a notícia aos pais, ele disse: Pai, eu senti uma paz durante a prova que não era minha. Era Deus. Com o tempo, João Carlos começou a visitar os hospitais da região, levando não só orações, mas também um ouvido atento. Muitas vezes as pessoas não precisavam de palavras, mas de alguém que as escutasse. Ele sentava ao lado dos leitos, segurava as mãos dos enfermos e dizia: Irmão, você não está sozinho. Deus está aqui, e Ele se importa com você. Alguns choravam, outros apenas fechavam os olhos, mas todos sentiam que naquele momento não estavam abandonados. Uma senhora chamada Dona Rosa, internada há semanas com problemas respiratórios, certo dia pediu a João Carlos: Irmão, o senhor acha que Deus ainda se lembra de mim? Ele respondeu com uma pergunta: A senhora acha que um pai esquece do seu filho? Dona Rosa chorou, e João Carlos orou com ela. Naquela noite, ela teve uma melhora inesperada. Os médicos reduziram os medicamentos, e em poucos dias ela recebeu alta. Antes de ir embora, ela abraçou João Carlos e disse: Obrigada por me lembrar que Deus não desiste da gente. Os milagres na vida de João Carlos e sua família não eram apenas físicos. Havia também as vitórias espirituais, aquelas que ninguém via, mas que faziam toda a diferença. Certa vez, um primo distante, que há anos estava afastado da congregação, apareceu em sua casa. Ele estava abalado, com os olhos vermelhos de tanto chorar. João, eu não aguento mais. Andei por caminhos errados, e agora minha vida está desmoronando. João Carlos não o julgou. Ao contrário, o recebeu com amor e o levou para o culto. Naquela noite, durante a oração final, o primo se ajoelhou e chorou como uma criança. Ele não precisou dizer nada, Deus já sabia de tudo. Nos dias seguintes, João Carlos o acompanhou, orando com ele, lendo a Bíblia e mostrando que não importa quão longe a pessoa tenha ido, Deus sempre está de braços abertos. Hoje, aquele primo é um irmão firme na congregação, servindo a Deus com alegria. João Carlos costumava dizer que a maior prova de fé não é quando Deus tira o problema, mas quando Ele nos dá força para passar por ele. E isso ele aprendeu com sua própria mãe, Dona Francisca, que, já idosa, enfrentou uma doença prolongada. Os médicos disseram que não havia cura, mas João Carlos e Maria cuidaram dela com carinho, orando todos os dias por alívio da dor. Nos últimos dias de Dona Francisca, João Carlos sentava ao seu lado e lia salmos para ela. Certa manhã, ela abriu os olhos, olhou para o filho e disse, com um sorriso fraco: Meu filho, não chore por mim. Eu estou indo para um lugar melhor. E você sabe que Deus já me deu muito mais do que eu merecia. Pouco tempo depois, ela dormiu no Senhor, em paz. No velório, João Carlos não chorou de tristeza, mas de gratidão. Ele sabia que sua mãe estava com Deus, e que um dia se encontrariam novamente. Hoje João Carlos é um homem de cabelos brancos, mas seu coração continua jovem na fé. Ele ainda visita os doentes, ainda ora com quem precisa, ainda conta a história da hérnia estrangulada que Deus curou. E sempre que alguém pergunta como ele tem tanta certeza de que Deus ouve, ele responde: porque eu já vi. Não foi uma vez, não foram duas, foi muitas vezes. Deus não é uma teoria para mim. Ele é real. Ele age. E ele não vai desistir de você. Em uma das últimas reuniões da congregação, um jovem levantou a mão e perguntou: Irmão João Carlos, como a gente pode ter uma fé assim tão forte? Ele sorriu, como sempre fazia quando falava de Deus, e respondeu: Filho, fé não é algo que a gente conquista sozinho. É um dom de Deus. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer: não desistir. Orar mesmo quando parece que nada muda. Agradecer mesmo quando a resposta demora. Confiar mesmo quando não entendemos. Porque no final, você vai olhar para trás e vai ver que Deus esteve com você o tempo todo. Às vezes, Ele muda a situação.
Outras vezes ele muda a gente. Mas uma coisa é certa, ele nunca nos abandona. E assim a história de João Carlos continua, não como um relato do passado, mas como uma prova viva de que Deus ainda opera hoje. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem lê, lembrando que não importa a prova, não importa a dor, não importa o desespero, Deus está no controle. E Ele é fiel. Sempre.